Minha ex-sogra me acusou de usar meu próprio filho para manipular o pai dele, e fez isso na frente de todo mundo, na frente de professores, de outros pais, de mães que eu mal conhecia. Ali, naquele salão cheio de gente, ela me transformou na vilã de uma história que eu nunca escrevi. E o pior de tudo, por um momento, eu mesma acreditei que talvez ela tivesse razão. Escuta minha história até o final e já comenta de que cidade você está me vendo, porque o que aconteceu depois daquele dia mudou tudo, não só para mim, mas para toda a minha família. E te garanto, o que você vai ouvir agora vai te fazer repensar tudo o que você achava que sabia sobre justiça, sobre família e sobre o que uma mãe é capaz de suportar. Porque naquele momento, sentada naquela cadeira de plástico duro, com o coração batendo tão forte que eu achei que todos podiam ouvir, eu ainda não sabia que aquela humilhação seria apenas o começo. Mas o que aconteceu depois foi ainda pior. Era apenas uma reunião escolar, daquelas comuns que acontecem todo semestre. Os pais se sentam em cadeiras desconfortáveis, ouvem sobre notas, comportamento, projetos futuros. Eu cheguei cedo naquele dia. Sempre chego cedo. Desde o divórcio, eu faço questão de estar presente em tudo que envolve meu filho. Cada reunião, cada apresentação, cada evento da escola. Porque eu sei que tem gente esperando qualquer deslize meu para dizer que eu sou uma mãe ausente, que eu não me importo, que eu só penso em mim. Então eu me sento no fundo, tento não chamar atenção, sorrio educadamente quando alguém me cumprimenta. Mas naquele dia, quando vi minha ex-sogra entrando pela porta com aquele olhar de desprezo que eu conhecia tão bem, senti um aperto no peito. Ela não tinha avisado que viria. Ela nunca avisava. Simplesmente aparecia, como se tivesse todo o direito do mundo de invadir cada espaço da minha vida. E talvez ela realmente achasse que tinha. Afinal, para ela, eu sempre fui a intrusa. A mulher que roubou o filho dela. A que não era boa o suficiente. A que destruiu a família perfeita que ela tinha construído na cabeça dela. Eu tentei não olhar, fingi que estava ocupada mexendo no celular, mas sentia o peso daquele olhar, aquele julgamento silencioso que dizia tudo sem precisar de palavras. E então, a professora começou a falar. Ela falou sobre o desempenho do meu filho. Disse que ele era um menino inteligente e criativo, mas que nas últimas semanas tinha ficado mais quieto, mais retraído, que ela estava preocupada. Eu já sabia disso. Tinha percebido em casa, as noites em que ele acordava chorando, as perguntas que ele fazia sobre o pai, sobre por que a gente não morava mais junto, sobre se era culpa dele. Eu passava horas conversando com ele, tentando explicar de um jeito que uma criança de 7 anos pudesse entender. Mas como você explica para um filho que o casamento acabou, que o amor acabou, que às vezes as pessoas simplesmente não conseguem mais ficar juntas? Eu fazia o melhor que podia, mas nunca parecia suficiente. E foi exatamente nesse momento, enquanto a professora falava sobre a preocupação dela, que minha ex-sogra se levantou. Todos pararam. O salão inteiro ficou em silêncio. E então ela disse, em voz alta, clara, firme, é porque ela usa o menino para manipular o pai dele. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Meu rosto queimou, minhas mãos começaram a tremer. Eu olhei para ela, mas não consegui falar, não consegui me mexer. Era como se meu corpo tivesse congelado. E ela continuou. Disse que eu mandava meu filho repetir coisas em casa, que eu falava mal do pai dele, que eu inventava histórias para fazer meu ex parecer um monstro, que eu estava destruindo a imagem do filho dela, que eu era uma manipuladora, uma mentirosa, uma mãe que usava o próprio filho como arma. Cada palavra era uma facada. E o pior, eu via as pessoas ao redor começando a me olhar diferente, alguns com pena, outros com reprovação. Outros cochichavam entre si. E eu sabia o que estavam pensando. Será que é verdade? Será que ela realmente faz isso? Coitada da avó, tentando proteger o neto. Eu queria gritar. Queria dizer que nada daquilo era verdade. Que eu nunca usaria meu filho daquele jeito. Mas minha voz não saía. Minha garganta estava fechada. E as lágrimas começaram a descer, quentes, incontroláveis. Eu estava sendo destruída publicamente. E não havia nada que eu pudesse fazer. A professora tentou intervir. Pediu calma. Disse que aquele não era o momento nem o lugar para esse tipo de conversa. Mas minha ex-sogra não parou. Ela estava determinada a me humilhar, a me expor, a fazer com que todos ali vissem o que ela sempre viu em mim. Uma mulher indigna, uma mãe inadequada, uma pessoa que não merecia estar ali. E por um momento, eu realmente acreditei nisso. Porque quando você ouve algo tantas vezes, de tantas formas diferentes, começa a duvidar de si mesma. Começa a pensar,
E se for verdade? E se eu realmente estiver fazendo algo errado? E se eu estiver machucando meu filho sem perceber? Esses pensamentos me consumiam. E ali, naquele salão cheio de gente, eu me senti menor do que nunca. Invisível, insignificante, culpada. Mas então aconteceu algo que eu não esperava. A professora se levantou, olhou firme para minha ex-sogra e disse, com uma voz calma, mas cheia de autoridade: Dona Helena, com todo respeito, eu conheço esse menino há 2 anos e posso te garantir uma coisa. Ele é um dos alunos mais carinhosos, respeitosos e equilibrados que eu já tive. E sabe o que ele disse ontem, quando falamos sobre família na aula? Que o maior exemplo de amor que ele tem é a mãe dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu não consegui conter as lágrimas. Mas dessa vez, não eram lágrimas de vergonha. Eram de alívio, de gratidão, de validação. Porque pela primeira vez, alguém tinha falado a verdade. E não fui eu quem precisou se defender. Minha ex-sogra ficou pálida. Ela abriu a boca para falar, mas nada saiu. E então, sem dizer mais nada, ela pegou a bolsa e saiu do salão. Alguns pais começaram a sussurrar. Outros me olharam com simpatia. Uma mãe até veio até mim depois e disse: Você é muito forte. Eu não sei se conseguiria, mas eu não me sentia forte. Eu me sentia exausta, quebrada e com medo, porque eu sabia que aquilo não tinha terminado. Minha ex-sogra não era do tipo que desistia. E o que aconteceu depois daquela reunião, ninguém imaginava. Foi ali que tudo começou a mudar. Não só para mim, mas para toda a família. E o que veio a seguir foi muito pior do que qualquer humilhação pública. Deixa eu te contar quem eu sou, porque para entender essa história, você precisa saber de onde eu vim. Meu nome é Ana, tenho 34 anos. Sou mãe do Lucas, que hoje tem 7. Trabalho como assistente administrativa numa clínica médica. Não é um emprego glamouroso, mas paga as contas. E desde o divórcio, é o que me mantém de pé. Eu me casei jovem. Tinha 23 anos quando conheci o Rafael. Ele era tudo o que eu achava que queria. Bonito, charmoso, atencioso. Pelo menos no começo. A gente namorou 2 anos e casou. A família dele nunca me aceitou de verdade. Eu vinha de uma família simples. Meu pai era motorista de ônibus. Minha mãe, dona de casa. A gente morava num bairro humilde, longe do centro. Já a família do Rafael era diferente. Eles tinham dinheiro. Não eram ricos, mas tinham uma vida confortável. Casa própria, carro do ano, viagens nas férias. E a mãe dele, Dona Helena, sempre deixou claro que eu não estava à altura do filho dela. Ela nunca disse isso abertamente, claro, mas eu sentia, nos olhares, nos comentários sutis, nas comparações com outras mulheres. A filha da minha amiga é advogada, sabia? Que pena que você não terminou a faculdade, Ana. Rafael merece alguém que o acompanhe, não acha? Eu engolia tudo, sorria, fingia que não doía, porque eu amava o Rafael. E achava que, com o tempo, ela ia me aceitar. Mas o tempo só piorou as coisas. Quando eu engravidei do Lucas, achei que tudo ia mudar, que finalmente eu seria parte da família. Mas não foi assim. Dona Helena começou a interferir em tudo, na escolha do nome, na decoração do quarto, no jeito que eu cuidava do bebê. Você não pode amamentar desse jeito. Você não deveria deixar ele chorar. Você está mimando demais. Eu tentava seguir os conselhos dela, tentava agradar, mas nunca era suficiente. E o Rafael? Ele nunca me defendia, sempre ficava do lado da mãe. Ela só quer ajudar, Ana. Você está sendo sensível demais. É assim que ela é, você precisa entender. Eu me sentia sozinha, invisível, como se minha voz não importasse. E aos poucos, eu fui me apagando. Deixei de dar opinião, deixei de lutar, só aceitava, porque era mais fácil, porque eu estava cansada e porque eu achava que era isso que uma boa esposa fazia. Mas o casamento foi se desgastando. Rafael começou a chegar tarde em casa, a sair nos finais de semana, a me tratar com indiferença. E quando eu tentava conversar, ele dizia que eu estava exagerando, que eu era dramática, que eu inventava problemas. Até que um dia, eu descobri as mensagens. Ele estava tendo um caso, há meses, com uma colega de trabalho. E quando eu confrontei, ele não negou. Só disse que eu tinha me tornado chata, que eu só reclamava, que ele não me reconhecia mais. E então pediu o divórcio. Eu fiquei destruída, não porque ainda amava ele, mas porque eu tinha dedicado 10 anos da minha vida para aquele casamento. Tinha aberto mão dos meus sonhos, da minha carreira, da minha identidade. E no final, eu era a culpada, eu era a chata, eu era o problema. Mas o pior ainda estava por vir, porque Dona Helena não aceitou o divórcio. Para ela, eu era a responsável. Eu tinha afastado o filho dela, eu tinha destruído a família, e ela fez questão de espalhar isso para todo mundo, pros vizinhos, pros parentes, pros amigos, e até pro meu próprio filho. Ela começou a dizer pro Lucas que eu era a culpada, que o papai estava triste por minha causa, que eu não deixava ele ver o pai. Nada disso era verdade. Eu sempre incentivei a relação deles. Sempre respeitei os dias de visita, sempre falei bem do Rafael pro Lucas, mesmo quando ele não merecia.
Mas para Dona Helena, eu era a vilã, e ela ia fazer de tudo para provar isso. Nesse momento, eu ainda não sabia que essa decisão dela custaria tudo, que ela ia além de qualquer limite, e que o pior ainda estava por vir. E agora te contarei como começou o pesadelo de verdade. Depois daquela reunião na escola, eu achei que as coisas iam melhorar, que finalmente alguém tinha visto a verdade, que Dona Helena ia recuar, mas eu estava errada. Ela não recuou, ela atacou com mais força. Nos dias seguintes, comecei a receber ligações estranhas, números desconhecidos. Quando eu atendia, a pessoa desligava, ou então ficava em silêncio do outro lado. No começo, achei que era engano, mas acontecia toda hora, de manhã, de tarde, de madrugada. Eu parei de atender, mas as ligações continuavam, e então começaram as mensagens, anônimas, dizendo que eu era uma mãe horrível, que eu não merecia ter um filho, que eu ia pagar por tudo que tinha feito. Eu fiquei apavorada. Pensei em ir na polícia, mas não tinha provas. Não sabia quem estava fazendo aquilo. E no fundo, eu tinha medo de que ninguém acreditasse em mim. Afinal, eu já tinha sido chamada de mentirosa, de manipuladora, de louca. Quem ia acreditar que eu estava sendo perseguida? Mas o pior não eram as mensagens. Era o que estava acontecendo com o Lucas. Ele começou a chegar da casa do pai diferente, mais quieto, mais distante. Às vezes chorava sem motivo, outras vezes ficava agressivo. Eu tentava conversar, mas ele não falava. Só dizia que estava tudo bem. Até que um dia, ele me perguntou: "Mãe, é verdade que você não deixa eu ver o papai?" Meu coração parou. Eu me ajoelhei na frente dele e disse: "Claro que não, meu amor. Você vê o papai toda semana. Quem te disse isso?" Ele hesitou e então sussurrou: "A vovó." Eu senti uma raiva que nunca tinha sentido antes. Não era só raiva, era ódio, porque ela não estava só me atacando. Ela estava usando meu filho, estava colocando ideias na cabeça dele, estava destruindo a relação dele comigo, e isso eu não podia aceitar. Liguei pro Rafael, disse que precisávamos conversar. Ele relutou, mas concordou. A gente se encontrou num café. Eu contei tudo, as ligações, as mensagens, o que a mãe dele estava fazendo com o Lucas. Achei que ele ia ficar do meu lado, que ia defender o filho, mas ele só suspirou e disse: "Ana, minha mãe só está preocupada. Você sabe como ela é." Eu não acreditei. Preocupada? Rafael, ela está manipulando nosso filho. Ela está fazendo ele acreditar que eu sou uma pessoa ruim. Ele balançou a cabeça. Você está exagerando, como sempre. E então se levantou e foi embora. Eu fiquei ali, sozinha, com a xícara de café fria na minha frente. E percebi que eu estava completamente sozinha. Não tinha ninguém do meu lado. Ninguém que acreditasse em mim. Ninguém que me defendesse. Mas eu não ia desistir, porque eu tinha um filho para proteger. E se ninguém ia me ajudar, eu ia ter que fazer isso sozinha. Nesse momento, ainda não sabia que essa decisão custaria tudo. Mas o que descobri depois me deixou sem ar. Eu comecei a prestar mais atenção, a observar, a anotar. Cada vez que o Lucas voltava da casa do pai, eu conversava com ele, com calma, sem pressionar. E aos poucos, ele foi se abrindo. Ele me contou que a vovó sempre falava de mim, que ela dizia que eu era egoísta, que eu só pensava em mim, que eu não deixava o papai ser feliz, que se a gente não tivesse se separado, tudo seria melhor. E o pior, ela dizia que se ele quisesse, podia morar com o pai, que lá ele seria mais feliz, que lá ele teria tudo o que quisesse. Meu filho de 7 anos estava sendo manipulado, estava sendo usado como peça num jogo que ele nem entendia, e eu precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Eu não podia simplesmente impedir as visitas. Isso seria usado contra mim. Eu não podia confrontar Dona Helena diretamente. Ela ia negar tudo. E eu não podia contar pro Rafael, porque ele não acreditava em mim. Então eu fiz a única coisa que podia fazer. Comecei a gravar. Toda vez que o Lucas voltava da casa do pai, eu conversava com ele e gravava. Não para usar contra ninguém, mas para ter provas, para ter algo concreto caso precisasse. E foi numa dessas conversas que ele me contou algo que mudou tudo. Ele disse que a vovó tinha falado que eu ia embora, que eu ia deixar ele, que eu não queria mais ser mãe dele. Eu senti meu coração se despedaçar. Por que ela disse isso, meu amor? Ele começou a chorar. Porque ela disse que você não me ama de verdade. Que você só fica comigo porque o juiz mandou. Eu abracei meu filho com tanta força que achei que ia quebrá-lo. E chorei junto com ele. Porque naquele momento, eu entendi a gravidade do que estava acontecendo. Dona Helena não estava só tentando me destruir. Ela estava tentando me tirar meu filho. Eu sabia que precisava agir. Mas como? Eu não tinha dinheiro para um advogado caro. Não tinha influência. Não tinha poder, mas eu tinha a verdade, e eu tinha as gravações. Marquei uma consulta com uma advogada, uma conhecida de uma amiga. Ela me atendeu de graça, como um favor. Eu contei tudo, mostrei as gravações. Ela ouviu em silêncio, e quando terminou, ela disse: "Ana, isso é alienação parental, e é crime.
Eu não sabia disso. Não sabia que o que Dona Helena estava fazendo tinha um nome, que era ilegal. Que eu podia fazer algo a respeito. A advogada me explicou que eu podia entrar com uma ação, pedir que as visitas fossem supervisionadas, que Dona Helena fosse proibida de ter contato com o Lucas. Mas ela também me alertou. Isso vai ser uma guerra. Eles vão te atacar, vão tentar te desacreditar, vão dizer que você está inventando tudo. Você precisa estar preparada. Eu estava, ou pelo menos achava que estava, porque o que aconteceu depois foi muito pior do que eu imaginava. Pensei que já tinha visto de tudo, mas estava errada. A ação foi protocolada. Rafael foi notificado. E então o inferno começou. Ele me ligou, furioso. Disse que eu estava louca, que eu estava usando o Lucas para me vingar, que eu era uma pessoa horrível. Dona Helena espalhou para todo mundo que eu estava processando a família, que eu queria impedir o neto de ver a avó, que eu era cruel, desumana, monstro. As pessoas começaram a me olhar diferente. Na rua, no trabalho, na escola. Eu ouvia os sussurros, sentia os olhares. E o pior, o Lucas começou a sofrer bullying. Outras crianças diziam que a mãe dele era má, que ela não deixava ele ver a família. Ele chegava em casa chorando, dizendo que não queria mais ir para a escola. E eu me sentia culpada, porque eu tinha causado aquilo. Eu tinha exposto meu filho a tudo isso, mas eu não podia voltar atrás, porque se eu voltasse, Dona Helena ia ganhar, e ela ia continuar destruindo meu filho. Então eu segui em frente. Mesmo com medo, mesmo com dor, mesmo sozinha. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. A professora do Lucas, a mesma que tinha me defendido na reunião, me procurou. Ela disse que queria ajudar, que tinha percebido mudanças no comportamento do Lucas, que tinha ouvido coisas que a preocupavam e que estava disposta a testemunhar. Eu não acreditei. Alguém estava do meu lado. Alguém acreditava em mim, e isso me deu forças para continuar. Mas o que ela me contou depois me deu calafrios. Ela disse que Dona Helena tinha ido até a escola, sozinha, sem avisar, e tinha tentado convencer a diretora de que eu era uma mãe negligente, que eu não cuidava bem do Lucas, que ele estava sofrendo, que alguém precisava fazer alguma coisa. A diretora felizmente não acreditou, mas a professora ficou preocupada, porque ela percebeu que Dona Helena estava disposta a tudo, que ela não ia parar, que ela ia usar qualquer arma que tivesse. E foi então que eu entendi. Eu não estava lutando contra uma pessoa. Eu estava lutando contra alguém que não tinha limites. Alguém que não se importava com quem ia machucar. Nem mesmo o próprio neto. E isso me apavorou, porque eu não sabia até onde ela era capaz de ir. Mas eu ia descobrir. E quando descobri, já era quase tarde demais. O que vi nesse dia mudou tudo para sempre. A audiência foi marcada. Eu estava nervosa. Não tinha dormido direito há dias. Não conseguia comer. Só pensava no que ia acontecer, no que eles iam dizer, no que eu ia ter que ouvir. A advogada me preparou. Me disse para manter a calma, para não reagir, para deixar a verdade falar por si. Mas quando entrei naquela sala e vi Dona Helena sentada do outro lado, com aquele olhar de superioridade, toda a minha calma desapareceu. Ela estava acompanhada de um advogado, um homem de terno caro, com uma pasta de couro e um sorriso arrogante. Rafael estava ao lado dela. Ele nem olhou para mim. A juíza entrou, pediu silêncio, e a audiência começou. O advogado de Dona Helena falou primeiro. Ele pintou um quadro horrível de mim. Disse que eu era instável, que eu tinha histórico de depressão, que eu usava o filho para manipular o pai, que eu estava inventando acusações para me vingar. Cada palavra era uma facada. Eu queria gritar. Queria dizer que nada daquilo era verdade. Mas a advogada segurou minha mão e sussurrou: "Calma, vai chegar a sua vez." E chegou. Ela apresentou as gravações. A juíza ouviu, em silêncio. E quando terminou, ela olhou para Dona Helena e perguntou: "A senhora disse essas coisas para o seu neto?" Dona Helena hesitou, e então disse: "Eu só estava tentando proteger ele." A juíza franziu a testa. "Proteger de quê? Da mãe dele. Ela não é uma boa mãe." A sala ficou em silêncio. E então a juíza disse, com uma voz firme: "Dona Helena, a senhora está ciente de que alienação parental é crime?" Ela empalideceu. E foi nesse momento que tudo mudou. A juíza determinou que as visitas de Rafael continuariam, mas que Dona Helena não poderia estar presente, que ela estava proibida de ter qualquer contato com o Lucas até nova ordem, e que se houvesse qualquer nova tentativa de manipulação, as visitas de Rafael também seriam suspensas. Eu não acreditei. Eu tinha ganhado. A verdade tinha vencido. Mas quando olhei para o Rafael, vi algo que me assustou. Não era alívio, não era compreensão, era ódio. Ele me olhou como se eu tivesse destruído a vida dele. E naquele momento, eu soube que aquilo não tinha terminado, que ele não ia aceitar, que ele ia fazer de tudo para reverter aquela decisão. E eu estava certa, porque o pior ainda estava por vir. Nos dias seguintes, Rafael começou a me bombardear com mensagens, dizendo que eu tinha destruído a família.
que eu tinha tirado a mãe dele da vida do neto, que eu era uma pessoa horrível. Eu não respondi. Bloqueei o número. Mas ele arrumou outros jeitos de me contactar. E-mail, redes sociais, até recados com amigos em comum. Ele estava obcecado e isso me assustava, porque eu não sabia até onde ele era capaz de ir. E então, aconteceu algo que me deixou aterrorizada. Uma noite, eu estava em casa com o Lucas. A gente estava assistindo um filme e então a campainha tocou. Eu fui atender. Não tinha ninguém, mas no chão tinha um envelope. Eu peguei, abri e dentro tinha fotos minhas, saindo de casa, no trabalho, na escola do Lucas. Alguém estava me seguindo, alguém estava me vigiando e eu sabia quem era. Liguei para a polícia, fiz um boletim de ocorrência, mas eles disseram que não podiam fazer nada, que não havia ameaça direta, que eu precisava ter provas concretas. Eu me senti desamparada, sozinha, com medo. Mas eu não podia deixar que o Lucas percebesse. Então eu fingia que estava tudo bem. Sorria, brincava, mas por dentro eu estava destruída. E então aconteceu algo inesperado. Rafael me ligou. Disse que queria conversar, que precisava me ver. Eu hesitei, mas concordei. A gente se encontrou num lugar público, um parque. Ele chegou diferente, mais calmo, mais sério. E então disse algo que eu nunca esperei ouvir. Ana, eu sinto muito. Eu fiquei em choque. Sinto muito por tudo. Por não ter te defendido. Por ter deixado minha mãe fazer o que fez. Por ter te tratado mal. Você não merecia nada disso. Eu não sabia o que dizer. Não sabia se acreditava. Ele continuou. Eu conversei com minha mãe. Disse que ela tinha ido longe demais. Que ela tinha machucado o Lucas. E ela não quis ouvir. Disse que eu estava sendo manipulado por você, que eu era fraco, que eu não era mais filho dela. Ele estava chorando. E pela primeira vez, eu vi que ele também era uma vítima, que ele também tinha sido manipulado, que ele também tinha sofrido. Mas isso não apagava tudo o que ele tinha feito. Não apagava a dor, a humilhação, o abandono. Então eu disse, Rafael, eu aceito suas desculpas, mas isso não muda nada. Você teve a chance de me defender, de nos defender, e você escolheu o lado dela. Agora você precisa viver com isso. E me levantei e fui embora. Mas o que ele disse nessa hora me deu calafrios. Ana, espera, tem uma coisa que você precisa saber. Minha mãe, ela não vai parar. Ela está planejando algo, eu não sei o que, mas eu ouvi ela falando ao telefone. Ela disse que ia fazer você pagar, que ia fazer você perder o Lucas. Por favor, toma cuidado. Eu senti um frio na espinha. O que você quer dizer? Ele balançou a cabeça. Eu não sei, mas ela está obcecada. Ela não aceita ter perdido. E quando ela fica assim, ela é capaz de qualquer coisa. Eu saí dali apavorada. Não sabia o que fazer. Não sabia como me proteger. Mas eu sabia que precisava estar preparada, porque Dona Helena não ia desistir. E o que ela estava planejando podia ser pior do que tudo o que eu tinha passado até agora. E quando não esperava mais nada, recebi uma visita. Era uma assistente social. Ela disse que tinha recebido uma denúncia anônima, que alguém tinha dito que eu estava negligenciando o Lucas, que ele estava sendo maltratado, que alguém precisava investigar. Eu não acreditei. Dona Helena tinha feito isso. Ela tinha denunciado eu para o conselho tutelar. A assistente social entrou na minha casa, olhou tudo, conversou com o Lucas, fez perguntas. Eu estava tremendo, com medo, com raiva, mas tentei manter a calma. Depois de quase 2 horas, ela disse: não há nenhum sinal de negligência ou maus tratos. Seu filho está bem cuidado, feliz, saudável. Essa denúncia é claramente infundada. Eu quase desabei, de alívio, de exaustão, mas também de raiva, porque Dona Helena tinha tentado me tirar meu filho, tinha usado o sistema contra mim, tinha feito de tudo para me destruir, e eu não podia mais ficar na defensiva. Eu precisava agir, precisava acabar com aquilo de uma vez por todas. E foi então que eu tive uma ideia arriscada, mas que podia funcionar. Eu ia confrontar Dona Helena, pessoalmente, e ia gravar tudo. Marquei um encontro com ela. Disse que queria conversar, que queria fazer as pazes. Ela aceitou. Acho que achou que eu tinha desistido, que eu estava me rendendo. A gente se encontrou num café. Eu cheguei com o celular gravando no bolso. Ela estava lá, com aquele sorriso falso, aquela pose de superioridade, e então começamos a conversar. Eu disse que estava cansada de brigar, que queria que o Lucas tivesse a família unida, que talvez a gente pudesse tentar de novo. Ela sorriu, e então disse: eu sempre soube que você ia ver a razão. Você não é páreo para mim, Ana. Você nunca foi. Eu engoli a raiva e continuei. Mas eu preciso saber uma coisa. Por que você fez tudo isso? Por que tentou me destruir? Ela riu. Porque você não merece meu neto. Você não merece fazer parte dessa família. Você é fraca, insignificante. E eu vou fazer de tudo para tirar o Lucas de você. Nem que eu tenha que inventar coisas.
Nem que eu tenha que sujar seu nome. Eu vou ganhar. Sempre ganho. Eu senti meu coração acelerar. Ela tinha confessado. Tinha admitido tudo. E eu tinha gravado. Eu me levantei. Olhei para ela e disse: Obrigada, dona Helena. Era tudo o que eu precisava ouvir. E saí. Ela ficou confusa. Mas quando percebeu o que tinha acontecido, já era tarde. Eu tinha a prova que precisava. E agora, ela ia pagar. Mas o mais importante não foi o que perdi, senão o que ganhei. Entreguei a gravação para minha advogada. Ela ficou chocada. Disse que aquilo era ouro, que era a prova definitiva de alienação parental, de manipulação, de má-fé, e que com aquilo a gente podia não só manter a ordem de restrição, mas também pedir danos morais. Eu não queria dinheiro, eu só queria paz. Queria que meu filho crescesse longe daquela toxicidade, longe daquela mulher que só sabia destruir. A nova audiência foi marcada, e dessa vez foi diferente. A juíza ouviu a gravação, e quando terminou, ela olhou para Dona Helena com uma expressão de repulsa. A senhora admitiu que estava disposta a inventar acusações contra a mãe do seu neto. A senhora admitiu que estava tentando tirar a criança dela. A senhora tem noção da gravidade disso? Dona Helena tentou se explicar. Disse que estava nervosa, que não era bem assim. Mas a juíza não quis ouvir. Ela determinou que a ordem de restrição seria mantida, que Dona Helena não poderia ter nenhum contato com o Lucas, e que se houvesse qualquer nova tentativa, ela responderia criminalmente. Eu tinha vencido, finalmente. Mas a vitória não tinha o gosto que eu imaginava, porque eu tinha perdido muito no caminho. Tinha perdido a paz, a confiança, a inocência. Mas eu tinha ganhado algo muito mais importante. Eu tinha ganhado meu filho de volta. Nos meses seguintes, as coisas começaram a melhorar. O Lucas voltou a sorrir, voltou a brincar, voltou a ser criança. Ele parou de fazer aquelas perguntas dolorosas, parou de duvidar do meu amor. E aos poucos, a gente foi se curando, juntos. Rafael também mudou. Ele começou a respeitar os limites, a ser mais presente, a ser um pai de verdade. Ele se afastou da mãe, disse que precisava fazer isso, que precisava proteger o filho, e pela primeira vez eu vi que ele estava sendo sincero. A gente não voltou a ser um casal, isso nunca ia acontecer, mas a gente aprendeu a ser pais, a colocar o Lucas em primeiro lugar, a trabalhar juntos, e isso era mais do que eu podia pedir. Dona Helena sumiu, não tentou mais contato, não mandou mais mensagens. Acho que finalmente entendeu o que tinha perdido, ou talvez só estivesse esperando uma nova oportunidade. Eu não sei, e sinceramente não me importo mais, porque eu aprendi algo muito importante nessa jornada. Eu sou mais forte do que imaginava. Eu sou capaz de lutar, de resistir, de proteger quem eu amo, e ninguém, nunca mais, vai me fazer duvidar disso. Hoje, quando olho para trás, vejo tudo o que passei. As humilhações, as acusações, o medo, a solidão, e vejo também tudo o que conquistei. A dignidade, a verdade, a liberdade. Eu não sou mais aquela mulher que se calava, que aceitava tudo, que tinha medo de lutar. Eu sou uma mulher que sabe o seu valor, que sabe o que merece, e que não vai deixar ninguém tirar isso dela. Meu filho está bem, ele está feliz, ele está seguro. E isso é tudo o que importa, porque no final, não importa quantas batalhas você perde, importa qual guerra você vence. E eu venci a minha, não com raiva, não com vingança, mas com verdade, com amor, com coragem. E se você está passando por algo parecido, se você está sendo atacada, humilhada, desacreditada, eu quero que você saiba, você não está sozinha. Você é mais forte do que imagina, e você vai vencer. Pode demorar, pode doer, pode parecer impossível, mas você vai vencer. Porque a verdade sempre vence. Sempre. E quando tudo passar, você vai olhar para trás e ver que valeu a pena. Que cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dor, te transformou em alguém melhor. Alguém mais forte. Alguém imbatível. Essa é a minha história, e eu espero que ela te inspire, que te dê forças, que te mostre que não importa o quão escuro esteja o caminho, sempre há luz no final, sempre há esperança, sempre há vitória. Obrigada por me ouvir até aqui, e lembra, comenta aí de que cidade você está me vendo, porque eu quero saber que essa mensagem chegou até você, que você não está sozinha, e que juntas, a gente é mais forte.